Temos então hoje uma peça que veio do ICBAS. Agradeço ao professor Artur Águas, diretor do Museu Nuno Grande, que aproveito também para homenagear nesta sessão, feita pelo António Costa Pinto, Costa e Silva, por esse preparador anatómico, e que é uma injeção vascular das artérias do tronco, do pescoço e da cabeça no seu suporte esquelético, feita naturalmente com resina colorida e polimerizada. Agradeço a presença mais uma vez do Sr. Reitor, que nos tem acolhido, enfim, em sua casa, portanto, de uma forma tão generosa, e agradeço aos participantes desta sessão. Um deles ainda está fora de casa, mas particularmente ao professor Sousa Pereira, diretor do ICBAS e anatomista também, e ao professor Eduardo Silva, especialista em robótica e diretor do ROBIS, que é uma unidade de investigação que liga o ISEP e o INESC. Queria, portanto, com o professor Sousa Pereira começar, por favor. Bom, a curiosidade com o corpo humano é algo tão velho como a duração da espécie. No entanto, isto não trabalha. Aí, ok. E, portanto, aquilo que nós temos de mais antigo em termos de descrição anatómica podemos encontrar neste papiro de Edwin Smith, que é um papiro datado de 1600 a.C., mas que os egiptólogos admitem que possa ser uma cópia de um papiro muito mais antigo, com cerca de 3.000 anos, e é um papiro que faz uma descrição bastante detalhada da anatomia do corpo humano, que não admira, porque os egípcios, até pelo esvaziamento que faziam dos corpos para preparar as mumificações, iam adquirindo algum conhecimento. Este papiro é uma descrição anatómica, mas é uma descrição anatómica com um foco muito preciso. Ele tenta descrever algumas técnicas cirúrgicas simples e, ao longo de 4,7 metros de papiro, faz a primeira descrição sistematizada do corpo humano que é conhecida. É um papiro que está relativamente bem conservado, faz já a identificação dos principais órgãos. É possível nele nós encontrarmos a descrição dos pulmões, do coração, do estômago, do intestino, mas não tem nenhuma citação em termos de funcionamento ou para que é que as coisas servem. É uma mera descrição sem nenhuma função associada e permaneceu como a única fonte de informação sobre a constituição do corpo humano, até que depois, cerca de 5 séculos antes de Cristo, surgem as primeiras escolas médicas, ainda sobre os auspícios da civilização grega, e aí começa a estruturar-se um estudo do corpo que, apesar de tudo, se fazia muito por analogia, o que se vai manter praticamente até o século XVI, em que realmente muito do conhecimento advinha da análise do corpo dos animais, e esse conhecimento tentava-se depois transferir para o conhecimento dos humanos. A Grécia estuda-se bastante a anatomia dos animais, fazem-se algumas transposições entre o pensamento filosófico e a anatomia, e pela primeira vez se começa a falar da existência de algo que vai para além do corpo e que constitui o ser humano, algo que os primeiros filósofos gregos chamavam qualquer coisa de parecido com alma, e eles distinguiam muito bem as duas coisas, mas, apesar de tudo, havia um conhecimento muito deficiente e muito baseado no exame de corpos de animais, porque a disseção do cadáver era rara e feita com algum pudor e algum receio do castigo. Isto continuou. Aristóteles faz algumas descrições anatómicas interessantes. Curiosamente, é a primeira pessoa que distingue nervos de tendões. Ele tem a noção clara de que nervo é uma coisa e de que tendão é outra. Para quem não está habituado, isto pode parecer estranho, mas em termos de aspecto, os nervos são muito semelhantes aos tendões e, portanto, ter esta noção de que são coisas diferentes é uma coisa que ele faz. E descreve também uma coisa interessante, descreve as artérias a ramificar-se.
Este aspecto que pode-vos parecer uma coisa absolutamente básica, naquela altura não era, e não era porquê? Porque, aliás, o próprio nome artérias vem muito das primeiras descrições que eram feitas. Quando se abriam os cadáveres, encontravam pequenas canalizações cheias de ar, daí o nome artérias, porque tinham ar lá dentro, porque com a instalação do rigor mortis dava-se um esvaziamento das artérias e o sangue acumulava-se nas veias, meio que no cadáver, quando se abre a artéria, ela está vazia e daí o nome artéria. Isto foi evoluindo muito pouco, com altos e baixos. Há uma primeira escola médica em Alexandria, onde se fazem as primeiras dissecções cadavéricas, isto enquanto o Egito teve alguma força. O Egito, entretanto, perdeu força e com o advento do Império Romano, a escola de Alexandria entra em falência e as escolas transferem-se para a Itália, onde se entra numa espécie de treva na anatomia que se prolonga depois até o século XV, XVI. Ora bom, esta treva acontece porquê? Porque há uma figura absolutamente central nisto, que é Galeno. E Galeno produz muitos textos. Estes textos que Galeno produz vão ser textos quase bíblicos, que vão permanecer como a doutrina oficial durante cerca de 15 séculos, e são textos que são exclusivamente baseados em observações de animais. E, portanto, aquilo que acontece durante os tempos que se correm, e tem aqui o frontispício de 2 tratados de anatomia, um publicado em 1493 e outro publicado em 1519, aquilo que acontece, e que está aqui muito bem caracterizado nestas duas imagens, é que há o lente que está sentado na cátedra. Curiosamente, apesar de serem 2 tratados de anatomia diferentes, eles têm o mesmo tipo de configuração. O lente está sentado na cátedra, lê os textos escritos por Galeno, e há um cadáver que no livro aparece representado como humano. Há um barbeiro que abre o cadáver e segue as instruções do livro de Galeno. E isto permanece durante séculos, e é assim que se ensina a anatomia, baseada em textos que não tinham nada a ver com a anatomia humana. Bom, entretanto, acontecem 2 factos que vão ser determinantes na história da anatomia. E o primeiro facto qual é? É que, pese embora haver alguma vontade de aprofundar o conhecimento, há também o medo de ser confrontado com a morte e o medo do que acontece depois da morte. Uma das coisas que acontecia por esta altura eram as cruzadas. E nas cruzadas praticava-se uma coisa chamada a cocção de ossos. Há alguns relatos que descrevem a cocção de ossos, que era o que era às portas de Jerusalém, os cruzados que morriam em combate na tentativa de conquistar Jerusalém, eram cozidos em panelas gigantescas para lhes extrair os ossos, que depois eram mandados para a terra natal, onde seriam enterrados nos jazigos de família. Isto começou, há descrições horríveis de como é que isto era feito, eles morriam às centenas às portas da cidade, e começou a gerar um sentimento de recusa de participar nas cruzadas, o que leva a que o Papa Bonifácio faça uma bula papal em que impõe a regra de que todos os mortos deviam ser sepultados inteiros. E, portanto, isto para evitar que as pessoas recusassem ir nas cruzadas por receio de depois não voltarem inteiras. O que, aliás, é interessante. Isto tem a ver com alguns medos que nós temos muito associados à religião. Aliás, agora aqui um parênteses. Ainda há bem poucos anos, para participar numa sessão de sensibilização no sentido das pessoas doarem órgãos, uma das questões que as pessoas colocavam era: então, e como é que é depois na ressurreição? Quer dizer, então, depois não tenho as peças todas, quando ressuscitar, como é que vai ser? E isto é uma questão real. Portanto, se é real hoje, eu imagino que naquela altura seria ainda muito mais real. Bom, o clero faz uma interpretação absolutamente rigorosa desta proibição de desmembrar os corpos que sai na bula papal, e estabelece-se aqui um interregno e uma proibição absoluta de estudar o corpo humano. Curiosamente,
esta proibição é abolida por um outro Papa. E esse outro Papa é o Papa Alexandre V. E também é interessante agora perceber porque é que o Alexandre V instituiu a possibilidade de poder estudar os cadáveres. O Papa Alexandre V não existiu. Ou seja, há uma fase na história dos Papas em que se dá um cisma e há uma cisão entre o clero francês e o clero italiano. E há os Papas de Avignon e os Papas de Roma. O Alexandre V era um Papa de Avignon, era um antipapa. E um dos medos que os antipapas tinham era, obviamente, o medo de serem envenenados pelo poder instituído na Igreja que estava em Roma. E, portanto, o Papa Alexandre V, certamente com receio do que lhe poderia vir a acontecer, institui numa bula do antipapado a possibilidade do seu próprio corpo ser dissecado quando ele morresse, para verificarem se ele tinha sido envenenado ou não. Infelizmente, ele não teve a oportunidade de saber o resultado da autópsia dele, porque acabou mesmo por ser envenenado e, ao exame ao corpo dele, mostrou que ele tinha sido envenenado. E, no entanto, é um Papa curioso, porque não sendo Papa, se forem ler a linhagem dos Papas, os Papas saltam do Alexandre IV para o Alexandre VI. Mas nos retratos dos Papas no Vaticano tem o Alexandre V. Porque o retrato dele foi admitido porque era uma figura popular no povo e, portanto, apesar de ser um antipapa, ser um Papa de Avignon, acabou por ter admitido o retrato, embora não seja mencionado como Papa oficial nas linhagens de Papa. Bom, e começa a haver aqui alguma permissividade relativamente ao estudo do corpo humano, que leva a que surjam autores que começam a estudar o corpo. E um deles, que faz uma obra belíssima, é Leonardo, que faz uma obra belíssima, mas extremamente egoísta. Ou seja, Leonardo faz disseção cadavérica, ele mesmo descreve que terá dissecado cerca de 10 cadáveres para estudar, mas estudava com o fim de obter conhecimento pessoal. Ele não queria passar o conhecimento, era conhecimento para ele, para aperfeiçoar a sua técnica artística, mas deixou ficar desenhos fantásticos, a maior parte dos quais ficaram completamente afastados do público até o século XIX. Só no século XIX é que são tornados conhecidos. E os poucos que existem conhecidos, embora feitos por volta de 1500, só são publicados pela primeira vez em 1680, muito depois já da morte dele e quando já se tinha avançado bastante no conhecimento. No entanto, o Leonardo foi vítima também, obviamente, do Galeno e com todo o seu gênio, Leonardo tem coisas como isto. Quer dizer, isto é uma das primeiras representações que se conhece de um feto inútero, mas, curiosamente, é um feto inútero com uma placenta de vaca. Porque a descrição que existia era a descrição do Galeno. E, portanto, ele nunca dissecou mulher nenhuma. Ele confessou isso, ele só dissecou homens, nunca dissecou mulheres. E, portanto, imagina que o útero da mulher seria assim, mas imagina com a informação que vinha do Galeno. E, portanto, quando desenha um feto inútero, desenha com uma placenta de vaca, porque a placenta na mulher não é assim. Da mesma forma, faz alguns desenhos que são absolutamente geniais, um dos quais é o desenho da cópula, que está aqui, provavelmente alguns não conhecem, e que é um desenho fantástico pelo que tem em si de mistura do pensamento com a realidade. E o que é que Leonardo tem aqui de absolutamente fantástico? Tem esta coisa incrível. Ele achava que a ereção era comandada pelo coração. Portanto, desenhou um nervo que ia do coração ao pênis e que comandava a ereção. Achava também que os espermatozoides vinham do cérebro. E, portanto, desenhou um canal que trazia os espermatozoides e os injetava na mulher, que curiosamente não tem ovários. Naquela altura, ninguém atribuía nenhum papel de relevância na gestação à mulher. A mulher era mero receptáculo onde se semeava a semente e ela crescia. E, portanto, o ovário não existia naquele conceito. E desenha uma outra coisa absolutamente fantástica. É que imagina um canal que se estende do útero e que vai até às mamas. Porquê? Porque na ideia dele, durante a gravidez, as mulheres deixavam de perder sangue pela menstruação e esse sangue seguia por um canal até às mamas que aumentavam de tamanho, que era o que eu vi, e, portanto, explicava isso através da existência deste tipo de particularidade anatómica.
E, portanto, como veem, é a imagem de um gênio, mas que não consegue ultrapassar as limitações do seu tempo e raciocina e interpreta a realidade muito em função do seu próprio pensamento e da maneira de ver as coisas. É evidente que não deixa de ter alguma poesia pensar que a ereção é comandada pelo coração e que o esperma vem do cérebro, mas hoje sabemos que isso não é propriamente uma realidade. Entretanto, há um movimento que é muito interessante e que ocorre mais ou menos pela mesma altura e que ocorre em Inglaterra. É que, sobre o reinado de Henrique VIII, começam a ser promovidos os primeiros espetáculos de observação da morte. E começa a haver autópsias públicas. E estas autópsias começam a ter clientes. Isto é muito curioso, porque este fenómeno repete-se no século XX. E vão ver, no século XX aparece um anatomista alemão que começa a organizar espetáculos públicos e, curiosamente, o espetáculo que ele organiza em Inglaterra é uma autópsia aberta ao público, em que as pessoas pagam o bilhete para ir ver uma autópsia. E, portanto, isto repete um pouco a história e remete-nos para o tempo do Henrique VIII, em que isso era já uma prática popular. Bom, mas isto, no século XVI, chegámos a um ponto em que há realmente uma enorme viragem na anatomia. E eu diria que, nesta altura, começa a anatomia tal como nós a conhecemos hoje. E isso começa com o Vesálio. O Vesálio faz disseções. Além de fazer disseções, publica um livro que é absolutamente fantástico, que é A Biománica do Pós-Fábio. Este livro, curiosamente, existe numa primeira edição em Portugal, em Lisboa, é uma obra absolutamente fantástica. E agora tentem lembrar-se das capas dos dois livros que vos mostrei antes, que são 30 anos antes deste. E aquilo que vem aqui é o quê? Vêem que tem um cadáver de uma mulher, e era uma coisa praticamente impensável naquela altura, e a dissecar o cadáver está o próprio Vesálio. Ou seja, o primeiro anatomista que não confia a tarefa da disseção a um barbeiro. O barbeiro, estão aqui representados, estão debaixo da mesa os dois, a disputar a navalha da barba, completamente aliados do que se passa à volta deles, como querendo dizer que aquilo não era o terreno deles. O terreno ali era do anatomista que estava a fazer a disseção e o barbeiro é uma figura meramente decorativa e que não tem mais importância, nem voltará a ter importância na anatomia. Representa ainda uma outra coisa. Representa Galeno, que aparece na imagem, com os animais que eram da sua estimação, e vêm aqui na... Faltou a pilha. Mas vêm aqui, quer de um lado, quer do outro, deste lado o macaco, daquele lado o cão e a ovelha, mas afastados do cenário principal, com o Galeno a apontar para o cadáver, como que a reconhecer a sua derrota e a dizer que não mais se volta a estudar anatomia baseada nos animais e a anatomia tem que ser estudada com a observação do cadáver. Bom, e este livro o que é que faz? Apresenta um conjunto de ilustrações que são absolutamente fantásticas. Estas ilustrações vêm da escola e do oficina de Tiziano, feita por discípulos de Tiziano, e ele apresenta um conjunto de imagens que são absolutamente fantásticas e em que ele, pela primeira vez, se entende a anatomia, a descrição anatómica como algo fotográfico. Ele transforma isto em fotografias do corpo humano dissecado e faz uma outra coisa que é absolutamente fantástica. É que deixa ficar um anagrama metido dentro do livro, de tal forma que, se nós juntarmos todas as imagens que mostram o corpo de frente e as invertermos como se vissem um espelho, juntando-as, temos a paisagem que se via do escritório dele. E, da mesma forma, se juntarmos todas as imagens em que o cadáver aparece de costas, se virarmos a imagem como se fosse a imagem em espelho, aparece novamente a paisagem também que rodeava o escritório dele. Não se sabe qual é o significado disto,
penso que era uma tara que tinha naquela altura. Já o Leonardo gostava de escrever em espelho, o Vesálio desenhava em espelho, e sabemos que ele acompanhou com grande rigor. Foi ele que foi a Basileia, fez questão de acompanhar a impressão do livro, etc., que fazia questão que a impressão fosse da mais elevada qualidade. Bom, isto prosseguiu. Houve depois alguns episódios que contribuíram bastante para o avanço no conhecimento anatómico. Este senhor Pirogov, trago aqui por mera curiosidade, porque faz, digamos assim, o primeiro livro de anatomia de TAC. Do TAC, que não era TAC. Ele aproveitava o frio do inverno siberiano e congelava os cadáveres na rua para os conseguir serrar e fazer uma anatomia de cortes. Portanto, publica o primeiro livro de anatomia de cortes, obtidos desta forma absolutamente artesanal, mas eficaz, e publica inclusivamente o primeiro corte que se conhece, que mostra um corte de uma mulher grávida, obtido desta forma. Bom, e chegamos aos nossos dias, e os nossos dias é o Gray. O Gray escreveu este livro, a primeira edição do Gray é em 1858, a última edição do Gray é que os nossos alunos continuam a usar para estudar, porque este livro manteve-se até hoje. Henry Gray faz uma descrição absolutamente pormenorizada de tudo quanto existe no corpo humano, e o tratado dele tem sido usado e revisto periodicamente, e hoje é um livro absolutamente fantástico, em que se encontra tudo. Embora se encontre tudo com aquilo que se pode chamar um certo pedantismo morfológico. E porquê? Porque a anatomia evoluiu muito por si só para um estado em que se pretendia estudar tudo ao mais ínfimo pormenor. E hoje em dia isso para nós é pouco relevante. Hoje em dia a anatomia do pormenor é importante para os especialistas, mas para efeitos de ensino e para os alunos é importante aquilo que possa ter relevância clínica. E daí que muitas vezes nos museus nós damos importância não ao detalhe, não ao pormenor, mas àquilo que possa ser importante para a preparação do aluno, e é um pouco isto que vem aqui nestas peças como estas, em que claramente há aqui um objetivo didático de fazer com que o aluno seja confrontado de alguma maneira com uma abstração daquilo que ele vai poder encontrar na vida clínica dele. Bom, e agora chegamos então aqui ao final do século XX, princípio do século XXI. E onde é que estamos? Estamos aqui, estamos nas possibilidades da técnica misturada com uma ética duvidosa. O Visible Human é um projeto lançado em 85 e que consiste em quê? Basicamente consiste. Há um homicida que é condenado à morte, teoricamente deveria morrer na cadeira elétrica, troco dele autorizar que o corpo dele fosse usado para fazer um banco de dados, a cadeira elétrica é substituída por uma injeção letal. E é depois cortado em fatias de 1 milímetro, que são processadas, digitalizadas, e criam o primeiro banco de imagens que nos mostra um corpo humano real que está disponível ao público. Se procurarem na internet o Visible Human, isto aparece e está disponível e podem consultar. Mais tarde é acrescentada uma mulher de 59 anos, quer um, quer outro, com a particularidade de terem defeitos. Tem os defeitos que são inerentes à espécie humana. Este homem já não tinha apêndice, tinha só um testículo, e é interessante porque nos cortes do braço é possível ver a destruição dos músculos no sítio onde ele levou a injeção letal. Tal é o pormenor que se conseguiu na digitalização dos cortes que foram efetuados. Bom, tem aqui uma imagem do Visible Human, deste indivíduo. É um corte pela altura do ombro, vêem ali os húmeros, vêem ali o vértice do pulmão. Isto são N cortes, que são de milímetro a milímetro e que constituem essa base de dados. A partir daqui fizeram-se numerosos tratados de anatomia e fizeram-se numerosos trabalhos de reconstituição 3D. A partir daqui foi possível depois inverter o processo. A partir da digitalização
a digitalização final destes cortes deu qualquer coisa como 64 GB de informação, que depois foram trabalhadas e permitem fazer a reconstituição tridimensional. Agora, já depois do Visible Human, aparece este senhor que introduz e leva a controvérsia ainda mais longe. Ou seja, é recuperar o espetáculo do tempo do Henrique VIII e von Hagen institui uma empresa que organiza exposições por todo o mundo. E o sucesso é tal que, neste momento, von Hagen tem 3 fábricas a trabalhar. Uma na Alemanha, uma na Quirguísia e outra na China. E só na Alemanha tem 250.000 doadores de cadáver inscritos. Curiosamente, em Portugal também tem. E o que é que ele faz? Faz isto. Explora o lado voyeur da anatomia. E hoje, 2013, século XXI, aquilo que temos é, por um lado, uma anatomia que explora o lado voyeurista que nós temos em relação ao corpo, a curiosidade que temos em relação ao nosso corpo, desta forma que é um pouco discutível. Ele usa uma técnica que, basicamente, e descrita em termos simples, substitui a água do corpo por uma resina. Ora, como mais de 90% do nosso corpo é água, isto fica transformado numa estátua plástica que depois é exposta e corre o mundo inteiro. E faz isto também, e pela primeira vez aparece esta coisa que faz lembrar o tempo do Henrique VIII. Buy tickets for body horror. E, portanto, hoje temos a anatomia espetáculo e temos uma sede enorme das pessoas por conhecer a anatomia do corpo. De tal maneira que estas exposições se transformaram num enorme sucesso em todo o mundo, incluindo em Portugal, onde ocorreram já várias vezes. Do ponto de vista médico, propriamente dito, isto a nós interessa-nos pouco, interessa-nos muito mais explorar o corpo numa perspectiva didática e não de exibição. Agora, é óbvio, e todos vocês conhecem, que existem inúmeras séries televisivas em que, basicamente, se gira à volta da exploração do cadáver e da exposição do cadáver e da exposição da sala de autópsias e tudo isso. Eu trouxe aqui alguns exemplos, tenho o CSI, tenho Bones, tenho a patologista e provavelmente era possível escolher muito mais exemplos. Agora, a nós interessa-nos muito mais estudar outras possibilidades. E as possibilidades é a possibilidade de ver um corpo a 3 dimensões. Utilizar a tecnologia informática para, a partir de imagens, podermos ver um corpo a 3 dimensões. Está aqui representado, se tivessem óculos próprios, certamente poderiam ver isto, não é o caso. Interessa-nos explorar estas possibilidades, que é a possibilidade de fazer a reconstituição do vídeo. Estudar a anatomia no vídeo, isto que vem aqui, é já uma imagem obtida a partir de métodos de imagiologia, em que, por método informático, é possível fazer subtração de imagem e retirar tecidos de maneira a estudar a anatomia de segmentos corporais e de partes do corpo isoladamente. E, finalmente, uma outra evolução que houve foi a de podermos estudar de que maneira é que o corpo funciona. Porque aquilo que vimos até agora foi muito a imagem estática, o estudo do cadáver. A ressonância magnética funcional veio permitir fazer o estudo do corpo a trabalhar. Isto que eu vos mostrava aqui é o estudo em ressonância magnética funcional, que mostra como é que o córtex vai estreitando ao longo da adolescência e, portanto, como é que, de alguma maneira, o cérebro se torna mais eficaz, não por aumento do córtex, mas por diminuição e por estabelecimento de conexões entre a matéria cinzenta. Para terminar, tem aqui um filme, espero que não seja chocante, mas que resume onde é que nós estamos na anatomia hoje. Portanto, o que é que nós esperamos da anatomia? A anatomia é a arte da visão. Nós queremos ver e queremos fazer com que os alunos vejam
e que vejam não só a estrutura tal como ela é constituída, mas que possam ver como funciona. E esse é, como sempre foi, um dos objetivos fundamentais da anatomia. Portanto, aquilo que vem aqui, que é uma disseção de um olho humano, resume, de alguma maneira, aquele que é o grande objetivo da anatomia hoje em dia. Ver, sistematizar, perceber como funciona, para além de outros aspectos que, obviamente, são importantes. Um dos aspectos que é importante e fundamental é familiarizar o aluno com o cadáver, habituá-lo a conviver com a morte, com uma inevitabilidade da nossa vida, e isso aprende-se muito na bancada da anatomia, por muito que nos custe. Posto isto, deixo-vos ficar com algumas imagens chocantes, e é um favor que faço aos conferencistas que têm a seguir. Fica garantido que ninguém vai ter sono a seguir, por muito chatas que sejam as palestras que vão fazer. Não façam muito Bem, muito boa noite. Eu queria, antes de mais, pedir desculpa pelo meu atraso, mas então, depois desta conferência, estava eu a dizer aqui, brincando com o Sr. Reitor, com o Sr. Pró-Reitor, que não precisaria de água, mas de água ardente, naturalmente. Eu, ainda por cima, cheguei atrasado porque estive num hospital com um doente, que é um familiar, mas enfim. De facto, eu também acho que, aliás, isso é muito estudado pela história das mentalidades, a forma como a morte se tornou um tabu, se tornou um interdito, e como isso é relativamente recente, porque se recuarmos alguns 200, 300 anos na história, vemos que a morte não era esse interdito. Pelo contrário, toda a socialização familiar em torno da morte, em torno do convívio com o moribundo, ou então, em pleno romantismo, o hábito, inclusivamente aqui no Porto, de os namorados passearem nos jardins dos cemitérios. Mas, enfim, não é esse certamente o tema da minha conferência. Eu vou falar do corpo à cidade e, simultaneamente, da cidade à política. E a questão fundadora desta minha intervenção prende-se com uma pergunta que Berthelot faz, um sociólogo francês, e que é: que corpo para que sociedade? É talvez a pergunta que orienta a minha intervenção. E essa questão leva-me a propor-vos que consideremos três modelos, digamos assim, de corpo. O modelo do corpo alienado, próprio das sociedades industriais, o modelo do corpo emancipado, próprio das sociedades pós-industriais, e o modelo do corpo cyborg, próprio das sociedades da informação e da cognição, ou das sociedades em rede. Mas antes disso, eu gostava de referir um conceito que me parece ser fundador de um novo olhar sobre o corpo, apesar das críticas que lhe fazem assentarem precisamente numa certa visão logocêntrica, e que é o conceito de esfera pública. Jürgen Habermas, coloca esse conceito como sendo fundador do que ele chama o agir comunicacional, e ele, de certa forma, considera que a emergência da esfera pública, no século XVIII, em Inglaterra, mais concretamente, consubstancia a vitória sobre a violência. Isto é, a política afasta-se da violência porque, nessa esfera pública, é possível a visibilidade mútua, é possível que homens iguais entre si, e neste caso dizer homens é propositado, porque essa esfera pública não concebia mulheres, mas essa esfera pública, limitada, evidentemente, mas idealizada simultaneamente, permitia que a razão crítica escolhesse o melhor argumento. Isto é, pela situação de copresença, pela interação face a face, tal como aqui nós estamos, seria possível debater, seria possível argumentar, contra-argumentar e chegar-se, enfim, a uma situação em que o melhor argumento era escolhido, e esse melhor argumento serviria para orientar as nações, para orientar a vida em comum, e muitas vezes o melhor argumento iniciava-se com uma crítica aos poderes estabelecidos. Não por acaso a emergência da esfera pública faz-se contra a força do costume, da tradição, da religião e das monarquias absolutas. Mas é curioso ver que esta ideia da esfera pública é uma ideia profundamente clássica, não é? Hannah Arendt, uma filósofa do século XX, judia, em quem
Habermas se inspirou, vai buscar a ideia, ela não lhe chama esfera pública, mas vai buscar esta mesma ideia à antiguidade clássica, à antiguidade grega, e à ideia de polis, tal como os gregos a defendiam. Em particular em Aristóteles. Quando Aristóteles fala no bios politikos, no ser político, ele quer significar a praxis, isto é, a ação, e simultaneamente a lexis, ou seja, o discurso. O que quer dizer que o pensamento, de certa forma, era secundário face ao discurso, como realça Hannah Arendt. Isto é, o discurso e a ação eram tidos como coevos, como coiguais, estou a citá-la, da mesma categoria e da mesma espécie. Quase todas as ações políticas, diz ela ainda, na medida em que permanecem fora da esfera da violência, são realmente realizáveis por meio de palavras. E ela acrescenta, somente a pura violência é muda. Ou seja, neste reino da visibilidade mútua, neste reino em que a ação se associa ao discurso e em que falar é fazer, ou seja, em que a palavra é eminentemente política, a violência é descartada porque só ela é silenciada, silenciosa e silencia ao mesmo tempo. E eu creio que nesta ideia da esfera pública, com as suas raízes clássicas, com as raízes no zoon politikon do Aristóteles, que é também um zoon logon etkon, ou seja, um ser vivo dotado de fala, e o ser vivo dotado de fala é o que vive na cidade, na polis. Estamos a aproximar-nos do tema proposto. Esta esfera pública pressupõe na intersubjetividade, ou seja, na relação entre sujeitos, na interação em presença, pressupõe necessariamente uma forte centralidade àquilo que é o corpo. Estes autores não referem, porque todo o seu argumento, particularmente Habermas, vai no sentido da tal idealização de um agir comunicacional puro, porque liberta constrangimentos. Cada homem na esfera pública fala sem interditos, fala sem tabus. Já agora, porque, segundo Habermas, havia 3 características que o permitiam. Ele era proprietário, ou seja, não estava dependente dos favores do Estado. Ele era simultaneamente instruído e tinha a família como suporte. Claro que isto será depois alvo de muitas críticas, pelo seu caráter eminentemente elitista. Mas, por estarem na esfera pública, eles tinham que aparecer, tinham que ser vistos. E esta visualidade é eminentemente também corporal. Ou seja, é impossível nós pensarmos num corpo que fala sem a gestualidade, sem toda a paralinguagem ou linguagem não verbal, sem a ocupação do espaço, sem a gestão das distâncias, sem a apresentação em cena que requer precisamente todo este conceito que funda, de alguma maneira, a própria ideia da democracia. Por isso, a experiência da polis é também uma experiência corporal. É eminentemente uma experiência corporal naquilo que, simultaneamente, poderá até servir para começarmos a vencer as dicotomias razão-emoção ou discurso-ação ou discurso-emoção, enfim, as dicotomias redutoras, cartesianas neste caso, que nos impedem de pensar o corpo como sendo algo que, além de ser movido pela cognição, movido pela razão, tem também um conhecimento prático, um conhecimento sensível, sensual, se quisermos, daquilo que é a comunicação, daquilo que é a distância entre os sujeitos. Ora, proponho-vos então eu que consideremos 3 modelos deste corpo na cidade. O modelo do corpo alienado na sociedade industrial liga-se aos velhos movimentos sociais. O que é que são os velhos movimentos sociais? Porque eu vou propor-vos também uma associação entre cada modelo de corpo com um modelo de sociedade e com um modelo de movimentos sociais. Os velhos movimentos sociais são aqueles que, grosso modo, se baseiam na ideia de uma identidade de classe. Ou seja, são movimentos em que a pessoa, o sujeito, está submetido necessariamente a um corpo coletivo. Isto é, no partido de classe ou no sindicato de classe. O indivíduo existe sempre em função de objetivos que o transcendem.
Há algo de religioso aqui, muitas vezes isso tem sido dito, e é verdade, aqui há algo de transcendente, de transcendental, se quisermos também, que remete para uma outra ordem, um outro mundo, para uma superação. Mas aí, de facto, o indivíduo submete-se a uma autoridade centralizada, verticalizada. É um indivíduo que se sacrifica, que se apaga para que o coletivo possa sobressair. Mas é simultaneamente um indivíduo que detém do corpo ou cujo corpo é alienado. Alienado no sentido em que, marxista do termo, no sentido em que ele se torna inferior às mercadorias que ele próprio produz. É o fenómeno da coisificação do homem. De alguma maneira, como dizem os marxistas mais hegelianos, afasta o homem do ser da espécie. A coisificação do homem afasta daquilo que é o ethos distintivo da humanidade. Mas esta ideia da fetichização da mercadoria, já agora permitam-me um parênteses, o conceito de fetichização vem de uma palavra portuguesa, vem da palavra portuguesa feitiço. É curioso, mas é verdade, vem da palavra portuguesa feitiço, que no século XVI e XVII, por via da religião, fazia uma crítica do sobrenatural, da crendice, etc. Tanto Marx como Freud pegam na palavra. A fetichização com sentidos diferentes, mas enfim, fetichização da mercadoria é quando ela alcança um caráter de culto que se sobrepõe ao próprio homem, que se sobrepõe àquilo que é a relação do homem com o trabalho. Quer dizer, a mercadoria que ele produz é mais barata, é mais valorizada do que o seu próprio corpo, do que o seu próprio trabalho, do que a sua própria humanidade. Ou seja, ele inferioriza-se, homem, perante a mercadoria, que se torna o Deus, que se torna, por assim dizer, o culto das sociedades. Ora, a única forma, de alguma maneira, de superar este corpo alienado é pela emulação dos movimentos sociais em que o indivíduo se apaga nesse caráter sacrificial. O corpo emancipado é o corpo que nos remete para um outro tipo, muito diferente de movimentos sociais. Aqueles a quem o sociólogo francês Alain Touraine chamou novos movimentos sociais e que surgem nos anos 60, um pouco por toda a Europa, muito ligados a um ativismo que já não tem grandes ligações com o ativismo dos velhos movimentos sociais. É um ativismo, como hoje se diria, de classe média, de estudantes, de intelectuais, ainda com ligações ao movimento operário. O discurso ainda está impregnado dessa ligação. Vejam o Maio de 68, ou vejam os movimentos contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos, ou vejam toda a contaminação que se deu na Europa, na Alemanha, em Portugal também, enfim, nos anos 60, toda essa enorme efervescência. Mas aqui, de facto, o corpo parece soltar-se das amarras desse corpo coletivo e desse corpo que pretende anular as diferenças e singularidades individuais. E dá-se a multiplicação das causas. Os feminismos, o pacifismo, a ecologia, os movimentos, os 1000 movimentos que florescem nessa altura e em que, de alguma maneira, se percebe uma viragem subjetiva que nas ciências sociais se fala como uma viragem linguística, em torno da linguagem, em torno das formas de representação, e já não tanto da questão da materialidade, muito mais as formas de representação. Uma viragem em torno do sujeito, da cultura, alguns chamam-lhe viragem pós-moderna, mas não vou sequer entrar por aí. Se, no que diz respeito às sociedades industriais e ao modelo do corpo alienado, se poderia dizer qualquer coisa como desenho um círculo, dentro estou eu, fora o mundo, porque o mundo era concebido na sua exterioridade. Aliás, peço desculpa, eu nunca me lembro que aqui está o microfone. O mundo era sempre visto na exterioridade absoluta, radical, face ao sujeito. Enfim, no modelo ainda cartesiano. Há uma fala de um filme de Godard que eu creio que descreve muito bem esta transição. Juliette, no filme Uma ou Duas Coisas que Eu Sei Sobre Ela, diz a certa altura o seguinte: de repente tive a impressão de que eu era o mundo e de que o mundo era eu. Ou seja,
a incapacidade de dissociar o dentro e o fora e, simultaneamente, a projeção quase que narcísica da identidade no mundo. Ora, esta ideia de novos movimentos sociais extraordinariamente ligados a um certo tipo de individualismo, a um certo tipo de transformação da própria economia em imagem, da própria economia em signo, como dirá o Baudrillard, desmaterialização, por assim dizer, leva a que as identidades subjetivas ganhem uma preponderância muito forte. Emergem também as questões da ligação entre o privado, o mais íntimo, a sexualidade, e o político. Os livros de Marcuse são, a esse respeito, exemplares. Tudo o que é pessoal é político, por assim dizer. E, simultaneamente, estes novos movimentos sociais, ao serem múltiplos, ao terem causas plurais, vão também colocar em questão a ideia de um rumo único da história, uma única direção ou uma classe de vanguarda. Vão, na verdade, dissociar-se profundamente da ideia de a ação coletiva associada a uma classe social, a uma só classe social. Dois sociólogos franceses, Boltanski e Capello, vão-lhe chamar a crítica artística do capitalismo. O que é que se entende pela crítica artística do capitalismo? Entende-se precisamente um tipo de crítica que não vai tanto pelas relações de opressão na divisão do trabalho, não vai tanto pela questão da exploração nas condições concretas da elaboração, vai muito mais pelo lado da crítica à hierarquia, da crítica às burocracias, da crítica que Michel Foucault vai desenvolver às instituições totalitárias. Goffman, um sociólogo que também fala nisso, as instituições totais, os manicômios, as prisões e os conventos e outro tipo de instituições, e vai realçar precisamente o facto de que o poder se exerce diretamente sobre o corpo. A ideia de uma microfísica do poder. Ou seja, estamos a desligar-nos da crença num destino que vai indissociavelmente ligar o indivíduo e a classe social, e estamos cada vez mais a cingir-nos a uma outra ideia de indivíduos que têm uma singularidade explosiva, muitas vezes festiva. Lembrem-se do Maio de 68, lembrem-se como o Maio de 68 vem contrariar a máxima de Adorno, segundo a qual, depois do Holocausto, depois de Auschwitz, não era possível a poesia. Vejam como as lutas no Maio de 68 são lutas que unem precisamente o que há de mais pessoal e corporal ao que há de mais político, o que há de mais íntimo ao que há de mais societal. É proibido proibir, sous les pavés la plage, a imaginação ao poder, ou seja, a explosão da própria linguagem como forma de intervenção. Ou seja, a tal crítica artística, que segundo estes sociólogos é apropriada pelo capitalismo, ou seja, o capitalismo apercebe-se que tem que ceder, então cede em quê? Perante uma revolta globalizada, cede precisamente nesta questão, na absorção do que é flexível, ou seja, o capitalismo integra na sua estrutura lógicas de grande flexibilidade, lógicas de trabalho a projeto, lógicas de intermitência, de trabalho a tempo parcial, dizendo que, simultaneamente, isso significa que as pessoas já não estão sujeitas a um patrão, que as pessoas já não estão sujeitas a um horário, que as pessoas já não estão sujeitas a uma rotina, ainda que, eventualmente, estejam a ganhar muito pouco ou, objetivamente, a ser exploradas. Mas, ao introduzir, vejam o toyotismo, um excelente exemplo, as formas de organização pós-fordistas, em que grupos autónomos dividem a produção e que já não há a presença física de um capataz que está ali como inimigo de classe imediato, não é? Esta absorção por parte do capitalismo das energias críticas fornece para estes autores um bom exemplo de como o sistema é capaz de se regenerar, apropriando-se ou absorvendo uma boa parte da crítica que lhe é feita. E, finalmente, o corpo cyborg, que é, de alguma maneira, o corpo das sociedades da informação e da cognição, estou a usar aqui um chavão, evidentemente, e que se liga àquilo que eu chamaria os novíssimos movimentos sociais. Os novíssimos movimentos sociais são aqueles em que a rede funciona de três formas.
A rede é o dispositivo de comunicação. Vejam as manifestações que têm acontecido, convocadas através das redes sociais. Ou seja, a rede é um dispositivo para chegar a um número muito maior de pessoas. Simultaneamente, estes movimentos sociais funcionam eles próprios em rede. Não há aparentemente, uma autoridade centralizada. É um funcionamento reticular. E cada indivíduo que participa nestes novíssimos movimentos sociais é ele próprio uma rede de papéis sociais e de identidades algo fragmentadas. E coloca-se aqui a questão muito presente em algum discurso psiquiátrico da esquizofrenia. Ou seja, serão estes indivíduos fragmentados a ponto de serem esquizofrénicos, a ponto de não conseguirem ter uma visão coerente do seu corpo, do seu eu, do seu self. São inúmeras as discussões a este respeito, também não entraremos por aí, mas referiria o facto de serem indivíduos com repertórios múltiplos, com repertórios multirreferenciados, em que a sua identidade é sempre plural, isto é, sempre composta por feixes que são muitas vezes contraditórios, porque expostos a agentes de socialização múltiplos, cujos princípios, cujos valores são também eles próprios diferenciados. E este indivíduo cyborg é também um indivíduo híbrido, isto é um corpo híbrido, é um corpo em que as próteses tecnológicas se vão acoplando ao corpo físico. Vejam como cada vez mais os computadores e os seus teclados, os telemóveis, os tablets são prolongamentos corporais, já para não falar das versões mais hard desta hibridação corpo-tecnologia. Vejam como há, de facto, próteses constantes que, simultaneamente, nos tornam máquinas de comunicação onde a tecnologia tem um papel preponderante. A questão, por exemplo, muito estudada hoje nos jovens, da função fática da comunicação, que causa tantos problemas nas salas de aula. Isto é, a necessidade que eles têm de testar o canal. É isso que é a função fática da comunicação. De saber se a comunicação está a efetuar-se, de obter um feedback. Identidades autenticamente comunicacionais, de uma premência comunicacional enorme. Onde muitas vezes o conteúdo é insignificante ou anódino, porque o que conta é o ato de estar a comunicar. Existir é comunicar e é mostrar que se está a comunicar. Mas onde também novíssimos movimentos sociais se estruturaram. Com grandes debilidades, muitas vezes com a debilidade do zapping identitário, isto é, e entrando em caricatura, aquele indivíduo que de manhã acorda e decide ir assinar uma petição, logo a seguir vai a uma loja de comércio justo dar o seu donativo para isto é uma caricatura, evidentemente, para uma nova ordem mundial baseada em relações de comércio justas. Depois do almoço vai a uma manifestação, ao fim da tarde entra no Skype num evento onde cada pessoa participa a partir do seu ponto distanciado no mundo e onde as relações se tornam cada vez mais relações à distância, isto é, onde há uma separação entre o espaço e o lugar. O espaço torna-se fantasmagórico, diz o sociólogo Anthony Giddens, porque as relações de copresença não são obrigatórias para se efetuar esta comunicação. Esta ideia do corpo cyborg é também uma homenagem à Donna Haraway, uma feminista que diz precisamente, no seu célebre manifesto cyborg, prefiro ser um cyborg a uma deusa. E ela diz isto para contrariar os novos movimentos sociais dos anos 60 e 70, em que o feminismo se identificava como uma espécie de retorno a uma natureza imaculada. E temos aqui temos os movimentos, todos os movimentos New Age, todos os movimentos neo-hippies, ou todos os movimentos pacifistas que tinham essa visão idílica de um retorno, quase que um retorno ao bom selvagem, fora da tecnologia e fora daquilo que seria a sociedade em rede, e por conseguinte ela diz, não, eu prefiro ser um cyborg a uma deusa, digamos, em comunhão com a natureza, porque o cyborg permite a ambiguidade que destrói as categorias puras, porque o cyborg institui a fronteira como uma membrana flexível e porosa, porque permite que nós sejamos capazes de redefinir a nossa identidade, o nosso género, a nossa sexualidade, diz ela, e porque permite também, enfim, que o corpo seja não só pensante, racional, reflexivo, seja um projeto em recriação constante. Ora, é muito curioso ver como
Este corpo cyborg dos novíssimos movimentos sociais que instituem a rede a vários níveis permitem que pensemos, por exemplo, como é que o online e o offline se liga, como é que a comunicação no ciberespaço pode permitir comunicação fora do ciberespaço, no real, por assim dizer, como é que o capital social adquirido se transforma em capital social que pode ser ativado em copresença, e como na rede há também fortes hierarquias e fortes desigualdades. Ou seja, as lógicas de constituição de capital social, hoje muito estudadas pelos nossos académicos da comunicação, a forma como a rede, apesar da ideia de ser completamente descentralizada, espontânea, horizontal, forma novas hierarquias, forma novas iliteracias, forma novas desigualdades e forma uma distribuição desigual de recursos. Para finalizar, eu diria que estes três corpos e estas três sociedades, na sociedade portuguesa em particular, coexistem. Não há aqui um modelo evolucionista. Eu creio que nós temos ainda hoje exemplos daquilo que são os velhos movimentos sociais, assentes na ideia do corpo alienado que se sublima pela dissolução no coletivo. Creio que temos ainda também exemplos dos novos movimentos sociais emancipatórios de causas variadas e creio que temos também exemplos claros de novíssimos movimentos sociais que utilizam a tecnologia e esta identidade híbrida como uma outra forma de habitar a cidade e habitar, por isso mesmo, a política. Porque estamos a falar do corpo na polis, do corpo que habita a cidade, estamos a falar do corpo que a habita politicamente. De outra forma não seria possível. Muito obrigado. Muito obrigado. Olá, boa noite a todos. Eu prometo que vou deixar um bocadinho de tempo para nós interagirmos. Há coisas que vai ser mais fácil explicar com algumas das vossas questões. Não vou fazer nenhuma apresentação muito formal, só vos queria deixar algumas indicações relativamente à imagem que está a ser projetada. E não é nenhuma provocação, nem me estou a meter ali com a peça escolhida para o centro do debate de hoje, mas é só para podermos ilustrar algumas das questões que eu queria pôr em cima da mesa hoje. Isto é uma performance de um artista plástico e a primeira performance é muito antiga, já tem 30 anos e é a imagem principal em que o artista, um artista australiano bastante conhecido e que toda a gente já com certeza já teve a oportunidade de cruzar com ele num telejornal, em que ele, do ponto de vista funcional, acha que o ser humano precisa de dois braços. Ele escreve muito mal com o braço esquerdo e acha que devia escrever bem com os dois braços. Não é? E então acrescenta um terceiro braço, não é? Para poder escrever com dois braços, não é? Porque assim é mais eficaz do ponto de vista funcional. Então ele acha que neste top ele quer acrescentar qualquer coisa ao seu corpo para poder aumentar a sua eficiência ou para poder aumentar a sua performance. A outra questão é ele, durante anos e anos, está muito desinquieto, é uma pessoa que tem problemas de inquietude, portanto é um artista bastante inquieto e provocador na sua ação e usa a arte para, e já vamos ver a importância que a arte tem tido no avanço da ciência e essa questão nós temos que dar, os cientistas ou quem está do lado da ciência, tem que dar essa luz aos artistas, porque têm sido eles que nos têm aberto, através da ficção, as portas do futuro. E ele ali, na camisola dele, metia uma figura que é, ele implantou uma orelha, uma cartilagem debaixo do seu antebraço. Ela não tem caráter funcional, esta orelha, não é um ouvido, não tem caráter funcional, não é o terceiro ouvido que ele acha que eventualmente o corpo poderia vir a necessitar, mas é só para, com este ato, que lhe demorou alguns anos a conseguir, e reparem bem que ele conseguiu mesmo, vocês reparem bem, tem a mesma forma da orelha, eu não sei como é que isto se consegue, mas ali depois alguém nos pode explicar melhor, mas ele consegue com este
fervilhar e esta inquietude questionar exatamente o corpo para os nossos dias. Eu vou tentar, e o que é que eu vou tentar fazer? Vou tentar mostrar-vos como a realidade, mostrar-vos, salvo seja, vou tentar que a minha visão, vocês depois, cada um vai ter a sua, mas vou tentar com a minha experiência a desenvolver sistemas robóticos e arquiteturas para sistemas robóticos, como é que essa minha experiência permite olhar para o desenvolvimento do corpo humano e verificar como é que esta expansão, como é que este crescimento ou como esta evolução o pode ocorrer. E o que vocês podem constatar, e facilmente é do senso comum, existe uma grande convergência entre a ficção e a realidade. Coisas que vocês há bem pouco tempo estariam no domínio da ficção, hoje em dia já estão no domínio da realidade. E isto não começou agora, não começou nos anos 20 ou nos anos 30, quando se começou a falar de robótica. Isto já no tempo dos gregos, e os gregos são charneira em tudo praticamente. Já antes de Cristo, havia concepções que hoje em dia são do domínio da robótica. Não é? Portanto, a noção de autómata, a noção de repetição, já existia, portanto, e somos atravessados até aos dias de hoje, até o senhor Checo, que toda a gente, se for à internet e meter robótica, vai aparecer a história da robótica, que eu aqui escuso-me de repetir como é que ela aparece, não é? Que o senhor Checo, que faz uma peça de teatro e necessitava de criar uma escrava. E aqui já vamos ligar-nos ao corpo e ao corpo alienado, como é que a gente consegue fazer a passagem entre o corpo alienado e a robótica. É uma peça de teatro em que há uma senhora que necessita de ter uma dona de casa e precisava de uma dona de casa que fizesse tudo e mais alguma coisa. Então o senhor inventou um robô, não é? que lhe chamou robô, em que achei que robô vem da palavra é escravidão, é servil. Não é bem escravidão, mas é uma entidade servil, não é? Para fazer um conjunto de tarefas bastante repetitivas e aborrecidas e que nenhum de nós gostava de ter em casa. Se eu perguntar aqui a todas as pessoas se gostava de ter um robô que fizesse tarefas domésticas, toda a gente vai dizer que sim. Não é? Estamos no final dos anos 20 e é quando, por uma oportunidade tecnológica, o nome e a robótica surge como entidade científica, no meu entender, como uma oportunidade tecnológica que vamos ver se os anos ou não lhe vai continuar a dar esse corpo, não é? Os corpos da ciência vão se rearranjando ao longo dos anos e como tal surgiu nos anos 20 o nome robótica. Então vamos ver como é que a robótica pode ou não ajudar-nos a entender como é que o nosso corpo, ou como é que o nosso pós-corpo, se assim se pode chamar, vai evoluir. Portanto, o que é que nós fazemos quando fazemos robôs? Para nos situarmos. Nós atualmente, o nosso paradigma é como é que nós organizamos esses sistemas. Como é que o robô responde? Temos um problema, queremos que o robô responda àquele problema, então nós pensamos como é que se organiza. Se eu falar com vocês, ninguém se preocupa como é que a energia chega, como é que passa a energia. Vocês comem, respiram, e há aqui um processo que faz com que esta energia permita aos vossos membros andarem, pensarem, racionarem. Nós, quando estamos a fazer um robô, do ponto de vista físico, temos uma arquitetura. Como é que isto é possível de fazer? Depois como é a arquitetura para o seu comportamento, como é que o robô vai funcionar, como é que vai responder àqueles estímulos, aos outros estímulos. Portanto, nós, hoje em dia, do ponto de vista da robótica, a nossa preocupação é como é que organizamos estes sistemas do ponto de vista artificial. Ora, o que não existe, o mesmo problema do ponto de vista biológico. Não é? Portanto, nós atualmente, o processo de mudar a arquitetura, como é que isto se organiza, não é? Como é que isto se organiza, é um processo muito longo, de muitos anos, é um processo de evolução, para quem acredita na evolução, para quem não acredita na criação, não é? Quem acredita na criação acha que foi alguém que desenhou isto tudo, como nós fazemos com os robôs, não é? Nos robôs há uma característica criacionista. No ser humano, eu não creio que haja. Portanto, como é que a arquitetura, como é que nós que fazemos robôs nos ajudam a entender como é que será o pós-corpo? Portanto, é quem desenvolve a robótica, depois, o que é que nós queremos fazer? Geralmente, qual é o movimento que está a haver atualmente? Nestes primeiros, ainda não chegamos aos primeiros 100 anos, não é? Da robótica assim pura e dura, não é? O que é que nós, geralmente, vamos tentar copiar as arquiteturas biológicas para meter nos robôs. Nós estamos a fazer um movimento inverso. Portanto, nós estamos a olhar para aqueles corpos dissecados, não para os dissecados, mas para os comportamentos também, e estamos a tentar perceber como é que estes seres funcionam para que os nossos robôs também funcionem ou tenham as nossas capacidades. Nós damos por barato
que nós somos os seres mais inteligentes, que nós somos os seres mais eficazes, que a nossa forma organizada é a forma mais bem-sucedida. Nós, ao longo do tempo, a evolução da espécie tem sido apurada, então nós temos um funcionamento que nos parece a nós que é o ideal. E há situações em que é o ideal, há situações em que não é o ideal. Há capacidades de percepção que, do ponto de vista artificial, o homem não tem. O homem não tem a capacidade de medir a profundidade. Eu aqui consigo imaginar, porque tenho estéreo, não é? Tenho 2 olhinhos, e os olhinhos eu consigo fazer umas contas, o meu cérebro faz umas contas muito complicadas cá dentro, e consegue estimar a distância que eu estou aqui ao professor Marcos Santos. Eu acho que estou a 2 metros e qualquer coisa, se formos a medir, não é? Conseguimos estimar. Mesmo com um olho só, não é? O nosso cérebro consegue fazer umas contas. Porquê? Porque consegue comparar objetos conhecidos e consegue dizer-me, eu não estou a ter a profundidade, mas consigo, por contas com objetos conhecidos, saber a distância. Ora, existem sensores artificiais em que esta distância é completamente medida. Portanto, o ser humano não tem todas as capacidades artificiais. Ora, isto aqui já nos está a dizer qualquer coisa. Portanto, quer dizer que nós, o corpo humano, tal e qual como está, do ponto de vista da percepção, há qualquer coisa que não está a correr bem. Também há coisa que não está a correr bem. Nós para andar aqui neste piso liso, era muito melhor ter umas rodinhas. E o processo evolutivo não nos trouxe as rodinhas. Hoje à tarde eu estava a discutir, antes de vir com os colegas no laboratório, porque isto não é um ponto de investigação do nosso laboratório, deixa-me salvaguardar, não é? Isto não é esta discussão que nos foi proposta por Paulo Cunha Silva não é uma discussão, não é tema de investigação. Portanto, eu antes de vir, deixa-me testar aqui qualquer coisa e discutimos com alguns, com o Alfredo, está ali o Nuno, é capaz também de alguém, em que a gente discutiu algumas... Será que nós vamos poder dizer algumas coisas? Portanto, e ver como é que a nossa investigação pode nos dar... Isto tem que ser com base em investigação, tem que ser sério esta discussão, tem que ser uma discussão... A ficção pode levar-nos para patamares completamente, eu não diria loucos, não diria loucos, mas diria patamares bastante fora da nossa capacidade atual de compreender. E atenção que estamos a falar à luz da nossa atual capacidade de compreender, não quer dizer que nós daqui a 100 ou 200 anos tenhamos outra capacidade de perceber. Não é? Nós, de facto, não podíamos exigir a quem estava há 1000 anos atrás que tivesse a mesma capacidade de entender estes fenómenos que nós. E quando alguém os punha, era um ser fora do contexto. Não é? Portanto, hoje eu testei, portanto, esta discussão a gente já testei com alguns, não vos estou a fazer cobaias destas minhas primeiras palavras, já foram outros. Portanto, a pessoa que desenvolve robótica está sempre a comparar-se ao humano. Até há competições de robôs, cujo objetivo é, em 50 anos, agora já não são 50, já são 37 ou 35, conseguir, por exemplo, fazer um jogo de futebol contra humanos. Portanto, nós queremos desenhar robôs, queremos criar uma espécie de máquinas que vão ter capazes de ter funcionalidades muito próximas dos humanos. Mas todos vocês, e eu não vou mostrar nenhum filme de robô a funcionar, porque todos vocês têm uma imagem da robótica cinematográfica brutal. Não há robô que consiga bater nenhum filme de ficção científica que use um robô. Não há nenhum. Portanto, e quando a gente mostra robôs reais, da atualidade, é a desilusão total. Não é? Total. Nós temos as crianças que nos visitam, e que são bastantes no laboratório, normalmente, dá-se o drama que, eu tenho um robô em casa muito melhor que este. Acabadinho de fazer. Acabadinho, a gente tem ali o estado da arte. Está ali o estado da arte. Mas eles acabaram de dizer que têm em casa o melhor. E nós não conseguimos bater isto. Portanto, também não vamos conseguir desmistificar em 20 minutos essa ideia de que há robôs que... Portanto, e existem. Podem não ter uma realidade física, mas têm uma realidade conceptual. Elas existem. A realidade... Nós associamos, geralmente, a realidade ao fenómeno físico. Não é? Mas nós temos que... Aqui, pela dimensão cyborg da nossa entidade, a realidade pode ter uma expressão que não é física, pode ter uma expressão que ela pode ser... O virtual não é oposto ao real. Exatamente. O virtual não é oposto ao real. Não é? Existe na virtualidade, ela existe na realidade, porque existe na nossa cabeça, existe na nossa consciência, ela existe na realidade. Portanto,
Portanto, se virmos bem, e se repararem bem, eu estou a ter vários discursos em paralelo que vou juntando para ver se conseguimos fazer o seu puzzle vai ficando construído, não é? Portanto, a concepção de que, portanto, robótica, o ato de mecanizar, o ato de tornar funcional um conjunto de características que o humano não é o mais apetrechado, não é o ideal. E reparem bem que o humano não é bom para fazer coisas monodisciplinares. Não é por acaso que, durante anos e anos, os poderosos escravizaram as outras pessoas. Porque fazer aquelas tarefas repetidamente pesadas era sofrimento, não dava prazer. E como não dá prazer, o nosso corpo está feito para a riqueza da percepção, para sermos estimulados constantemente com coisas diferentes, não é? Para jogarmos uma futebolada, para cozinharmos e comermos um petisco, bebermos um copinho de vinho, à noite deitarmos com a nossa companheira. Estamos feitos para isso tudo. E nós pegamos num ser humano e enfiamos numa linha de produção. Sempre a trabalhar. Quer dizer que a escravidão não aparece por acaso. E porque nós não fomos... A nossa evolução natural do corpo humano foi feita para a multi qualquer coisa. Quando nós mono qualquer coisamos, o que é que acontece? Estamos a dar sofrimentos, não estamos a dar prazer. Portanto, isto é uma coisa complicada. Como é que os robôs... Então, eles querem fazer robôs para mecanizar e, ao mesmo tempo, querem lhe dar as apetências do ser humano. Isto é um contrassenso. Não é? Nós, às máquinas, queremos dar a nossa capacidade. Mas queremos que elas fiquem com o ónus de fazer as coisas chatas e aborrecidas. Portanto, e aqui vem um dilema ético que vai começar a aparecer a curto prazo. Não é? Esta hibridização do corpo humano, o que nós assistimos ali por parte do estudo do corpo humano, da arquitetura, como é que ele se organiza. E esta hibridização introduzida aqui pelo João vai-nos trazer alguns dramas. Que é, portanto, se vocês verem, ainda há dias na televisão, há dias uma notícia que era um olho biónico. Alguém conseguiu já criar um olho que liga e que a pessoa já consegue ver formas e consegue ver luz. Vocês viram que apareceu um olho biónico. Já viram que apareceu próteses, não vale a pena, próteses já com sensores de força. Aos poucos existe esta hibridização. Eu tinha um colega meu na faculdade que era o Luís Vieira, ele que estava sempre doente. Chegava doente. Então eles ficavam a saber, como é que tu estás? E ele dizia, para mim já não há peças. Para mim já não há peças para mim. Ora, o que acontece é que nós agora já estamos... Ele dizia que já não havia peças, mas agora nós já vamos começar a ter peças. Não é? Nós já vamos começar a ter peças. E aquelas peças que nós estamos a ver com aspecto mecânico, daqui a uns tempos vai haver, com certeza, um computador que não é de silício, é um computador biológico. Nós vamos ser capazes de fazer com uma gota de água, ou com uma gota de sangue, ou com uma gota... Vamos ter um computador ali. Vamos ser capazes de construir... Não é por acaso que as pessoas da medicina ou das ciências da vida já começam a ter os mapas de ADN, nós já acreditamos que vamos mudar as doenças hereditárias, vamos conseguir mexer na arquitetura. Não é na arquitetura, conseguir mexer na implementação da arquitetura, ou seja, vamos conhecer tão bem a arquitetura que vamos conseguir ir lá tirar qualquer coisa ou mexer qualquer coisa que o corpo, aquele não funcionamento ou aquela má função deixe de existir. Nós já vamos começar, dizem-nos, eu não sei que não sou dessa área, mas dizem-nos que nós vamos conseguir mexer qualquer coisa ali já. Ora, a robótica tem estado a estudar como é que se organiza ou como é que se arquitetura estas máquinas. Portanto, o que é que nós vamos ver? Vamos ver a fusão desta hibridização entre a tecnologia e o corpo humano. É fácil dizer que isto pode ter tendência ou no processo evolutivo do ser humano, e esta hibridização vai levar-nos, no próximo passo evolutivo, a termos em nós outros elementos que hoje em dia já ainda não cá estão, ou daqui pode nascer, não sei, uma nova espécie. No processo nós não sabemos. Não sabemos como é que vai ser. Não sabemos como é que estes elementos vão crescer, se nós vamos ser capazes de fazer... Hoje em dia a gente olha para a natureza e sabe que se cortar o rabo a um lagarto ele volta a crescer, sabe que há animais que têm capacidade para regenerar. E reparem bem, nós já fazemos, seres humanos, fora do útero. Nós já fazemos fora do útero. Portanto, nós já não precisamos
de que haja, entre aspas, o processo normal de fecundação para a espécie evoluir. Nós já temos ameaças com as células estaminais que vai haver outros processos de fazer crescer tecido, eventualmente fazer crescer. Portanto, nós estamos no momento em que nós estamos até agora nós não intervimos de uma forma exógena no processo evolutivo. É sempre por ambientes, interações entre ambientes. Nós agora já somos um player. Estamos a ser um player nesse processo. E a arquitetura da robótica, e nós, os homens da robótica, não é? O que é que vamos querer? Vamos querer pegar nas nossas capacidades de fazer arquiteturas e passar, vamos querer, isto é, daqui a muitos anos, não é? Quem vai querer ter o desejo, e não vale a pena castrar ideia nenhuma, porque é eticamente reprovável, não vale a pena. Portanto, a ética depois é um fenómeno que vamos ter que manter lado a lado. Portanto, e nós vamos querer mexer. Portanto, e o que é que se constata? Não é as pessoas da robótica, mas as pessoas mais da arte, as pessoas da sociologia. O que é que constatam? Constatam que o nosso corpo está obsoleto. Está obsoleto para a era. E eu tenho uma filha que eu vejo a estudar. Eu vejo estudar a minha filha. E a minha filha era capaz de estudar a ler um livro, é capaz de estar a ler o livro, a ver a televisão, a mandar mensagem por telemóvel, a responder ao e-mail e a falar comigo. Não é? Era capaz de lhe dar jeito ter mais que 2 ou 3 sensores distribuídos para receber essa informação em paralelo. Não é? Hoje em dia, portanto, aquele cérebro está-se a começar a conseguir manter 5 ou 6 discursos em paralelo, intermitentes, porque o cérebro é único, ou seja, mas ele vai partilhando ali os bocadinhos como fazem os computadores, mas as pessoas estão-se a começar a ter que dedicar a vários. Portanto, aquela orelha que ali está, podia dar jeito que eu queria ouvir a conversa na rua. Não é? Ali, estava ali para trás. Ou o terceiro olho, um terceiro olho aqui na nuca, poupava-nos o espelho retrovisor. Não é? Dava-nos o grande problema de que nós éramos capazes de não lidar com essa complicação toda. Não é? Mas isso daqui a dias, quem está a fazer olhos biónicos, em vez de ser para substituir um que funciona mal, implantam na parte de trás de alguém e alguém começa a ter atrás, a ter sombras. Não é? E está logo aí o córtex occipital. Portanto, não faço a mínima ideia. Só estou a especular. Se não sei, não faço a mínima ideia. Só o ponto é quem está a fazer, né? Portanto, nós estamos a fazer. Esta hibridização é uma hibridização que é real e nós vamos lidar com ela. E nós queremos lidar com ela. Porque nós queremos estamos a criar tecnologia para o corpo humano com 2 objetivos. Um, para a saúde, que é o grande mercado, não é? Porque nós queremos prolongar a vida às pessoas. E vamos já discutir isso em termos de que é cyborg e que não é cyborg. Vamos já discutir, mas nós queremos prolongar a vida às pessoas. E, por outro lado, queremos aumentar a felicidade e o prazer. Não é? Portanto, a seguir à saúde, vêm aí os brinquedos sexuais. Logo a seguir é o mercado a seguir. Não é? Saúde, estamos todos direitinhos, temos braços, temos olhos, um olho partiu-se, nós não temos outro, não é? um braço foi à vida. Isto ainda do ponto de vista com técnicas e tecnologias mecânicas. Ainda não estamos a pensar que este braço foi à vida e eu vou ter ali o seu professor, olha, este braço partiu, não se importa, eu vou injetar aqui qualquer coisa e venha cá daqui a 5 dias que o braço já deve ir ali e depois de 10 dias o braço já deve estar ali todo feito. Os músculos ainda não estão bons, mas nós temos aqui a fisioterapia e nós daqui a dias temos Imagino que eles andam a ver se conseguem fazer tecidos, a pele, eles já conseguem fazer o tecido crescer e a pele crescer, não é? E nós daqui a dias dávamos jeito. Eu de manhã no trabalho dava-me jeito que a minha pele fosse mais grossa. Mas à noite, quando estou em casa, irritado com a minha mulher, dava que ela fosse mais fina. Mais sensível. Estava mais sensível à noite e menos sensível de manhã. Portanto, nós daqui a dias não sabemos se isto é artificial ou se é natural, mas nós temos que ter essa capacidade. Porque nós vamos querer lidar com essa capacidade. Portanto, os robôs lidam com essa capacidade. Estão apetrechados para estas funcionalidades diferentes. Portanto, há aqui um fenómeno, este prolongamento da vida, quer seja do ponto de vista médico, quer seja do ponto de vista das peças, da mecânica, não é? Do mecânico, vamos ao mecânico, olha, o fígado não está bom, vamos trocá-lo hoje, que ele está-me a dar aqui hoje um vinho do Porto a mais, e vamos trocá-lo. Este prolongado da vida, ou das duas uma, ou vai atrasar o processo evolutivo, não é? Porque o crescimento e a morte é a maneira da espécie se regenerar e de melhorar, não é? Nós morremos e vivemos porque já estamos obsoletos, estamos velhos, já não respondemos,
Morremos, mas há uns novos que nos vêm a substituir. Ou este processo abranda, porque nós já conseguimos nós mesmos, não ser preciso passar no ciclo de morte e vida para como espécie humana, evoluir. Portanto, quer dizer que cada vez, não é por acaso que nós temos cada vez menos mais filhos em sociedades modernas, não é? Cada vez vivemos mais, não é? Cada vez nós não precisamos de viver tanto, não precisamos de andar aqui a renovar o estoque tanto, não é? Estamos aqui a identificar. Portanto, isto depois passa a questão. Portanto, se há peças para tudo, se há peças para sempre para tudo, vamos ter ou não vamos ter a vida eterna? Isto é para chegar, isto aqui já estou a... Isto é só para provocar a discussão, não é? Não sei, se a gente lentificar tudo, não é? Se nós chegarmos a alguém que esteja à beira de morrer e perguntar se ele quer ver mais um bocadinho, mesmo as pessoas que disserem que querem morrer já, e há aqueles que decidem, mas quem conseguir vislumbrar um niquinho de esperança, mesmo percebendo que funcionalmente não vai funcionar, ele vai ter vontade de ficar, porque viver é bom. Não é? A gente viver é bom. Se fosse mau, a gente ao fim de 30 segundos, pum, desligava o botão. Porquê? Porque o que nos dá prazer é esta riqueza da percepção. É esta variedade de estarmos aqui todos hoje a conversar e a divertir-nos um bocado. A gente não está aqui porque está a sofrimento. Alguns de vocês podem estar a sofrer. Eu disse que ia lá, ele disse que ia lá ouvi-lo e tal, mas a maioria de vocês que está aqui com vontade de viver. E como é que a robótica agora, estamos a falar do pós-corpo, e já vamos entrar em zonas mais cinzentas, que é a zona do cyborg e a zona do android ou do avatar, que são palavras que vocês já dominam e já conhecem. Portanto, esta ideia do pós-corpo e da robótica não é só um problema de sobrevivência da espécie, nem de evolução da espécie, é um problema também de imagem. Não é? Nós gostamos todos. Nós, por acaso, hoje em dia, andamos todos tatuados. Dava jeito que de manhã... É bastante disso que a tatuagem é quase contínua, é para sempre, não é? Mas dava jeito de ligar um botãozinho e a tatuagem hoje ser... Vou à praia, a tatuagem era uma. Vou à discoteca, a tatuagem era outra. Portanto, há aqui... As senhoras põem muitos brincos, dizem, mas também não, mas a maioria põe muitos brincos, muitas fazem acrescentos, não é? Aumentam as nádegas, ou tiram as nádegas, aumentam ao peito, tiram ou põem ao peito. Portanto, o nosso corpo, nós não estamos contentes com o nosso corpo, nós não estamos felizes com o corpo. E temos aos poucos vindo a mecanizar, a pôr artefactos para o nosso corpo. E a robótica vai-nos dar, vamos ter um corpo de manhã diferente do corpo da noite. Ou o corpo da tarde, ou o corpo de quando estamos a fazer uma função ou estamos a fazer outra. Vamos ter essa capacidade. Isto o que a robótica do ponto de vista da sua arquitetura, que nos pode dizer. Não sei se isto é viável, não é, há outros fenómenos associados, mas que a robótica pode nos vir ajudar a perceber este fenómeno. Nós hoje em dia temos duas figuras, de facto, que é os cyborgs e os avatares. Nós aos poucos, vamos sendo cyborgs. Aos poucos vamos sendo cyborgs, não temos dúvida disto. E avatares, também o vamos sendo. Ou seja, aos poucos nós vamos sendo um avatar. Nós quando jogamos em rede, quando estamos a jogar em rede, do outro lado a entidade é virtual. Mas pode haver um momento em que vamos ter uma entidade física. Eu posso jogar boxe, para não dizer outras coisas, eu posso jogar boxe com alguém que está a 300 km de mim, que tem um boneco que é animado posso ter uma interface em que tem um meio de comunicação entre mim e o meu parceiro. Portanto, a noção de avatar e a noção de cyborg, que já é muito antiga, não é do século XX nem do século XXI, estas noções já são dos tempos idos. Vocês todos lembram-se dos piratas, não é? O pirata tinha uma perna de pau e um olho de vidro. Na altura é que não havia eletrónica, não é? Nem havia portanto, estes conceitos, os filósofos e os artistas já os discutiam há muito tempo. Eu não vos quero amassar muito mais, mas só quero que percebam que os homens vão querer aumentar a sua capacidade de percepção, vão querer aumentar a sua capacidade para terem mais prazer e para responderem melhor funcionalmente. As características, nós já vimos situações em que há exoesqueletos e esqueletos para responder a essas dificuldades. Vamos ter uma reformulação do corpo, no meu entender. A reformulação do corpo ela vai existir. Essa convergência entre humanos e robôs, eu acredito, é uma possibilidade. Eu não sei se acredito ou não, é uma possibilidade. Podemos pôr isso em cima da mesa, discuti-la e avaliá-la. E que
esta interferência no processo evolutivo temos que imaginar que vai ter consequências do ponto de vista social, não é? Os problemas que temos hoje em dia com os movimentos femininos, vamos ter com os movimentos dos robôs ou dos cyborgs, não é? E depois vamos ter, em vez de ter transexuais, vamos ter transborgs, ou transcyborgs, ou transhumanos. Vamos ter transhumanos. Temos que ter noção de que, com este processo, vai haver uma altura que vai haver transhumanos. Não é por acaso que aquela senhora se transformou, aquela senhora específica que o João falou, é uma cyborg. Não é? Ela diz que é uma cyborg porque, se ela não for uma cyborg, não é feminista. Não é? Atenção. É um problema ideológico, claramente é um problema ideológico, mas ela hoje em dia, com a diferença, com a resposta da sociedade e com o comportamento que a sociedade tem relativamente aos homens e às mulheres, não é? E a falta de oportunidades que dá às mulheres, é o que nós vamos ter quando tivermos cyborgs. Então os cyborgs vão reclamar o seu espaço na sociedade. Não é? É por isso que eu digo aqui que, eventualmente, e agora dizem-me assim, mas onde é que está a alma? Onde é que está... Pronto, isto é outro problema. Entre os materialistas e os não materialistas. Não é? Não é por acaso que aqueles senhores antigamente guardavam o corpo quando alguém morria. Porque eles acreditavam na alma, todos, mas não acreditavam que a alma existisse fora do corpo. O corpinho estava lá para passar para o outro lado, que era para que aquela alma tivesse realidade. Eles não acreditavam na alma sem a realidade. Não é? Por isso é que eles embalsamavam, iam as múmias e estava tudo guardadinho com a comidinha para o além. Não é? Porque eles acreditavam, de facto, que esse além ia existir. Mas eu não sei o que é que isto... Não sei, não pensei, não é? Não pensámos nisto ainda. O Paulo é que nos desassossegou, não é? Pus aqui estas coisas todas. Bom, pensem nisto e digam qualquer coisa. Alguns de vocês fazem hoje, o que é que se pode pensar? Portanto, esta existência no futuro de transhumanos, ou a nossa existência para sempre, eventualmente, ou se isto for poder dar-se caso, vai-nos trazer problemas de discussão. E uma questão que ainda hoje falamos à tarde era apesar destas conexões que há um bocado ouvimos, não é? Portanto, os neurónios destas conexões são finitas. Os neurónios e estas conexões são finitas. Portanto, a combinação de neurónios e estas conexões também são finitas. Não é? Portanto, depois há fenómenos, como é que estas conexões se dão, e como isto tem a ver com a sociedade e com o ambiente. Não é? Aquilo em que nós nos transformamos, não é por acaso nós temos sósias, ou temos almas gêmeas. Não deve ser por acaso. Portanto, quer dizer que nós devemos chegar a uma altura em que vamos esgotar o fator de diferenciação dos seres humanos. A não ser que nós consigamos crescer na massa cinzenta e nas conexões que elas têm. Então, nós temos mais um diferente. Este já é diferente. Mas é evidente que há fenómenos físicos. Estou a falar em termos de cabeça. Há fenómenos físicos, de crescimento. Se nasceu em Lisboa, se nasceu numa zona muito gelada, numa zona muito quente, perto do mar, longe do mar, que são outros problemas muito sociais que vão existir aí. Mas estas questões vão se pôr. Felizmente não é para o nosso tempo. Felizmente nós não vamos ter de nos preocupar. Temos outros problemas mais graves, bem mais graves, para quem não... Mas é um problema que, no meu entender, se deve colocar. Que é? Não há dinheiro. Não há dinheiro. Mas para isto não é preciso dinheiro. Para isto não é preciso... Não é nada. Nada disto é preciso dinheiro. Isto vai ser um fenómeno natural, não é? Da evolução dos seres humanos. Portanto, o que eu posso dizer que é verdade, e que vou voltar à frase inicial, como comecei, é que a realidade e a ficção, e a convergência entre a realidade e a ficção, e a forma como a robótica nos ajuda a entender a futura dimensão do nosso corpo, deve ser, de facto, tida em conta. E olhar para a maneira como nós organizamos os sistemas artificiais, para perceber como é que, eventualmente, os sistemas naturais, um dia, podem ter podem ser uma solução, ou se o nosso processo evolutivo vai obrigar a esta hibridização entre o homem e a máquina. Muito bem, muito obrigado.